Jesus, num ato de profunda intimidade, João coloca a cabeça no colo de Jesus e isso mostra o quão próximo ele é. Por que a gente está estudando João, então, desde o início desse ano? Porque nós queremos ser um discípulo que tem proximidade com Jesus. É isso? Bom, então nós estudamos o Evangelho de João, texto a texto, esse ano. Fizemos uma pequena pausa no mês de outubro, onde estudamos os pilares que nos unem como comunidade. Falamos dos principais assuntos, que nos unem. E retomamos hoje as reflexões de João até fechar o ano. Faltam 6 reuniões com essa e mais 5. Então, nessas 6 reuniões, nós vamos conseguir fechar toda a parte que João contribuiu no cânon das Escrituras, hoje nós vamos falar da primeira carta de João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Gente, João para mim é um exemplo de transformação. Teve um momento onde Jesus chegou numa cidade e não foi bem recebido, e João estava em companhia de Jesus, e numa atitude bem natural, quando eles destratam Jesus, João olha para Jesus e fala assim: obrigado. Fala assim: olha, você quer, Senhor, que eu ore e que caia fogo do céu e mate todas essas pessoas? Jesus olha para ele e fala assim: meu reino não é assim que funciona. Então João era uma pessoa que ainda em processo, ele tinha um procedimento tempestivo também. Já nas primeiras cartas, já é um homem mais experimentado na vida, já possui mais cabelos brancos, tem mais história de vida, tem mais bagagem de ser humano, e ele escreve num outro tom. Aquele homem que antes queria matar quem não recebeu Jesus, agora ele está falando assim: olha, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado. Então, compreende como a vida e a dinâmica da vida foi amadurecendo esse homem, e ele nos deixa essas reflexões finais que são muito maduras. 1 João 1, 5 até o versículo 9. Fala assim, essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Bom, queridos, eu cresci num lar cristão, de prática católica romana, e com 12 anos eu já me via bastante pressionado para viver algum nível de espiritualidade. Eu fiz aquele processo ali, catequese, primeira Eucaristia, grupo de jovens, renovação carismática, Sociedade São Vicente de Paula, visitando pessoas. E aquilo de alguma forma começou a construir em mim uma tendência de estereótipo, de imagem externa de uma pessoa religiosa. As pessoas olhavam e falavam assim para meus pais: nossa, que menino bom, vindo na igreja, cuidando dos pobres, levando cesta básica. E quando isso era falado,
em algum momento dentro da minha cabeça virava uma chavinha e eu começava a acreditar que de fato eu era aquilo. Uma pessoa espiritual. O problema é que isso não se sustentava quando eu entrava para o meu quarto. Quando eu tinha acesso às partes escuras da minha alma, que contrapunha ao que de fato aquelas pessoas estavam falando de mim. Só Deus sabe a luta pela vida dupla com a qual eu me envolvi em muitos anos de religião. Então, abrindo nossa conversa, hoje não é uma conversa de religião. Eu gostaria muito que você não fosse religioso. Porque o que menos precisamos hoje na espiritualidade humana é da religiosidade estereótipa. Aquilo que você é por fora, mas que não tem consistência no que você é de fato por dentro. E se você é uma pessoa minimamente razoável, você sabe que aí dentro tem muita luz, mas também tem trevas. Se aí dentro não tiver treva nenhuma, essas palavras aqui não cabem para você. Mas foi pensando nessas pessoas que lutam para que cada vez tenha menos trevas e cada vez tenha mais luz, que João escreveu. E ele tem uma afirmação categórica: Deus é luz. Deus não tem trevas. Mas nós, por escolha pecaminosa, quando desobedecemos a Deus, permitimos que essa treva, essa escuridão, afetasse o âmago da nossa vida. Essa semana eu acordei na segunda-feira com uma frase, né? O que a minha vida fala de mim mesmo? Porque eu falando aqui com o microfone na mão é muito tranquilo. Eu posso falar o que eu quiser e vocês acreditem ou não. Mas o que a minha vida fala de mim mesmo? Deus é luz. E essa palavra luz para nós, ela não é muito velha não. Na perspectiva da sociedade comum, né? A luz ela foi descoberta por um homem que nasceu em 1847, chamado Thomas Edison. Um norte-americano que quebrou a cabeça para fazer com que filamentos de carvão, ao ser colocado na eletricidade, ele pudesse esquentar, mas não arrebentar. E assim nascia a utilização da luz, da lâmpada incandescente. Um carvãozinho era testado ali na ponta. Quando se ligava na energia, Thomas Edison foi o primeiro homem que conseguiu a dar luz, no sentido material, né? E iluminar lugares que antes era iluminado por candeia. Me ajuda aí. Lamparina de azeite, né? Eu tenho ainda lamparina de azeite, de óleo. Eu tenho uma luminária aqui, que meu sogro me deu, que eu restaurei, que era de um ferroviário. É uma lamparina grande, parecendo um farol na ponta, que eles colocavam querosene para queimar dentro, e o ferroviário, para olhar se a linha do trem estava limpa para ele atravessar, ele descia com ela na mão, iluminava e voltava. Então Thomas Edison foi um cara que deu uma contribuição. Segundo a história, ele fez mais de 1000 tentativas e 999 erros. Na próximo da milésima tentativa, ele descobriu como que ele fazia com a tensão correta para o filamento de carvão não quebrar e conseguir, por 48 horas, a luz não se apagar. Esse dispositivo mudou a nossa sociedade moderna, porque após o conhecimento da energia, houve a expansão da Revolução Industrial, houve o avanço das máquinas. Então, luz para nós é um assunto caro. Só que eu gostaria de lembrar que luz, a palavra luz, já estava lá em Gênesis 1, versículo 3, quando Deus disse: exista luz, e existiu luz. O homem demorou
milhares de anos para descobrir como organizar essa luz. Mas Deus já tinha criado ela nas primeiras coisas com as quais Ele criou. Gênesis 1:3, Ele já tinha criado a luz. Por isso que a afirmação de João aqui, que Deus é luz e nele não há escuridão, é uma afirmação ao mesmo tempo moderna, de concepção moderna, mas de história antiga. Ou seja, Deus é luz, Ele criou a luz e Deus não cria algo que Ele não é. Então, se Ele criou é porque Ele é luz e habita em luz inacessível até hoje. Luz é um assunto caro para nós. E João, irmãos, ele começa a desenvolver o seu pensamento com um raciocínio que a gente chama de oposição radical. O que é isso? Luz e trevas. É mais ou menos o seguinte: não tem como ter um pouquinho de trevas na luz, nem um pouquinho de luz nas trevas. Se a luz, você está com o quarto fechadinho, escuro, você abrir uma frestinha na janela, não tem como você colocar a mão e falar assim para ela: não, entra devagar, entra aos poucos, não entra só um pouquinho, não tem jeito. Ou ela entra e ilumina, ou ela não entra. Ao mesmo tempo, não tem como você, um ser cheio de luz, ser invadido por trevas sem manchar o que de fato é luz. Então ele começa um raciocínio que a gente chama de oposição radical, e o símbolo é um símbolo muito comum, luz e trevas. Radical no sentido de totalmente oposto. Ou seja, ou você vive na luz, ou você vive nas trevas. Mesmo sabendo que dentro de nós há essas duas realidades ao mesmo tempo, até o dia que nós seremos 100% luz. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Esse simbolismo, irmãos, ele aponta para uma conduta humana que é para pessoas sinceras, que não é muito comum se aceitar. Traz um questionamento moral, e hoje nós precisamos muito de evangelho no nosso conceito moral de vida. Porque muita coisa está sendo banalizada como luz, mas está muito contaminado pelas trevas. As pessoas têm pegado trevas, acendido uma faísquinha, sabe aqueles pisca-pisca de Natal? E falado que é luz. E as pessoas estão comprando. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, de forma mais organizada, é que viver na luz é reconhecer que você é um pecador. A melhor definição para o David hoje é um pecador alcançado pela graça imerecida de Jesus, que está lutando para não continuar pecador. Diz uma frase que eu gosto muito, que fala assim, existem homens maus, mas os piores são os religiosos. Por quê? Porque em muito momento nós convivemos com uma tendência de mostrar que somos uma coisa e no fundo a gente não é nada daquilo. E a gente tem a capacidade de fazer uma coisa muito boa agora e em segundos pensar em coisas profundamente ruins. João está dizendo que nós só conseguimos reconhecer que somos pecadores porque um dia teve uma luz. Quando você chega para um cego de nascença e fala assim, veja, ele vai falar, como? Era impossível você se reconhecer pecador se um dia você não reconhecer que houve uma luz. Por que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que são pecadores? Porque eles não têm consciência daquele que não é pecador.
E para você reconhecer que você é pecador, você tem que reconhecer que você precisa profundamente se opor a essa conduta. Traduzindo, você não tem como saber que você está em trevas até que o dono da luz chegue perto de você. É aquela história quando você chega para evangelizar alguém, né? Para mim o melhor evangelho, ou a evangelização, o melhor método é a vida. É quando você chama alguém para almoçar com você, para conhecer sua família, para viajar com você, a pessoa vê como é que você vive e aí ela é evangelizada. Mais eficaz. Mas o fato é que quando você chega para uma pessoa e você começa a evangelizar ou tentar falar da luz para ela, se ela se acha muito cheia de luz própria, ela não consegue receber o que de fato é luz. Ela acha que ela não precisa. No fundo, ela é cega pelo que ela acha que é luz. E isso a faz autossuficiente, não necessitada da luz de Deus, ou daquele que é o detentor da luz. Então, o primeiro aspecto que o João está falando para nós é o seguinte: para ser gente de verdade, precisa reconhecer que você precisa da luz. E para você reconhecer isso, você tem que reconhecer que você é pecador. Que você tem muitas áreas sombrias dentro de você. Sim ou não? Ou só eu, gente? Esse culto é um culto, é uma reunião de santos ou uma reunião de pecadores arrependidos? A igreja tem se tornado muito um templo religioso para santos, ao invés de ser um hospital para pessoas que carecem de cura divina, de luz divina. E isso faz as pessoas ser autossuficientes, elas não precisam mais da luz. Por quê? Porque elas são cheias de luz própria. O primeiro aspecto da comunhão com Deus é viver na luz. E isso não significa que você não pode tropeçar. Existe uma diferença entre pecar e obstinação pecaminosa. Obstinação pecaminosa é o pecado planejado. Não feito uma só vez, mas feito ontem, feito hoje, vai fazer daqui a pouco. Você já está pensando no outro dia que você vai fazer de novo. E aquilo já não te incomoda mais. Isso é obstinação pecaminosa. Isso é escuridão, isso é trevas. Isso é caminho de morte. O fato aqui não é ser pecador, não é ser um obstinadamente pecador. É uma pessoa lutando para não ser, mas que inquestionavelmente terá tropeços na sua caminhada. Como que é o tropeço? Você planeja tropeçar? Alguém já tomou aquele tropicão na frente dos outros e começou a rir? Sua cara? Você não planeja assim, não vou tropeçar aqui, todo mundo vai ver eu cair e vai rir. É assim que funciona? Isso é obstinação pecaminosa. Tem muita gente que usa esse texto para falar, tá vendo? Ele falou que a gente ia pecar, vamos pecar de novo. Isso é obstinação, isso é escuridão, isso é inferno. Só que tropeçar, toda vez que você tropeça, uma vez eu estava pregando sobre isso, e eu falei assim, olha, 5 segundos antes de você cometer uma falha moral contra Deus, que é contra você, mas se você tem o Espírito Santo, você sabe que você vai fazer errado, sim ou não? Alguém aqui tem dúvida disso? Ou você pega e é pego de surpresa. Não sabia. Nossa, aconteceu. Não, gente. Menos. A gente pega assim, não quero não. Mas lá dentro você tá, eu quero. É ou não é? Aí, não vou fazer nada, mas eu tô aqui pertinho. Não, eu vou na casa da namorada, mas eu só vou ver um filme. É só um filme. Aí um filme hoje, aí um filme mais perto. Entendeu como é que funciona? Não tem problema nenhum de ver o filme. O problema é se vai ter luz acesa vendo o filme. O problema é se vai ter coberta ou não coberta. Mas o primeiro aspecto é que reconhecer-se pecador não significa ser obstinadamente pecador. Obstinadamente pecador é um caminho de trevas, de morte,
E o dono da sua história é o diabo. O fim da sua vida é morte. Agora, quando você tropeça, 5 segundos antes de você tropeçar, você já tem um alerta. Sim ou não? Sim. Eu falei isso, uma pessoa foi lá e fez uma tatuagem, né? 5 segundos. Para ela lembrar que 5 segundos antes dela fazer, ela sabe que ela vai fazer errado. Sim ou não? Sim. Aquela época de namorado, né? Aproveitar que a minha namorada não está aqui. Ela estava lembrando disso ontem. Ontem, dia 7 de novembro, foi o primeiro jantar, a primeira vez que eu saí com ela para comer fora e acertamos que a gente ia orar um pelo outro. Fomos no Minas Shop, fiquei sabendo que ela comia demais, pedi uma pizza gigante para 2 pessoas. Ela comeu metade de uma fatia. Só que eu falei para ela, isso é propaganda enganosa. Hoje pede a pizza, não, vai pedir maior. Pode pedir maior. Mas dia 7 de novembro, ontem fez 14 anos que nós fizemos esse acordo. E naquele dia, eu virei para ela e falei o seguinte: você quer conhecer qual David? O que se mostra seminarista, servo na igreja, líder de jovem, alguma coisa assim, pseudo pastor? Ou você quer o David real? Que sabe quando vai tropeçar, que é bom filho hoje, mau filho amanhã, que precisa de uma restauração da imagem da mulher? Eu quero esse. Eu falei, então, seguinte, eu me conheço, não toque em mim, não vamos beijar muito, beleza? Vamos esperar um tempo, porque dentro da minha cabeça, a mulher tem um valor desfigurado, eu preciso restaurar isso, me ajuda. E aí começou ali um compromisso, fizemos uma corte um tempo, aí começamos a namorar, só que ela levou o negócio muito a sério. A gente já namorava, 3 meses depois do namoro, eu não tinha pegado na mão ainda. Aí eu lembro o dia exato, fomos para Pampulha, né? Depois do culto, orando, beleza, fui para lá. Eu falei, hoje eu pego na mão dela. Gente, 28 anos, viu? Não é neném não. Eu tive uma história, eu sei o que era, eu sei o que é bom na vida. Mas eu precisava daquilo, porque mulher para mim tinha um valor desfigurado. Precisava. E aí a gente tá lá, eu peguei na mão dela. Ela virou para mim, está para frente. 3 meses de namoro. Eu falei, ela levou muito a sério. Resumindo, passou daquele dia algum tempo ainda, já namorando, demos o primeiro beijo. E isso não é porque a gente era santo demais. É porque eu sabia o tamanho da treva que tinha aqui dentro. Entendeu isso? Sabe o que falta hoje? Vergonha na cara. Para saber o tamanho da treva que você tem. Aí você para de brincar com o pecado. Eu não queria mais uma para levar para a cama, para o motel ou para o drive-in. Na época existia drive-in. Eu queria uma esposa, chefe da minha família, no meu pescoço, aquela que eu ia me devotar para uma vida. E isso você não acha no boteco, né, gente? Você pode até achar, mas você vai ter que garimpar bastante. Você não acha em qualquer dia, em qualquer hora. E você não trata como qualquer, sim ou não? Se você quer algo restaurado, você se restaura para fazer aquilo, ok? Quando isso aconteceu, ela falou, nossa, posso confiar nele, né? E eu tive uma história, tive um filho com 20 anos de idade, tive namoros, nada, luz. Me arrependi, me posicionei, queria andar na luz, mas eu sabia o tamanho das trevas. E um dia eu cheguei com esse meu filho na célula, lá na célula em Biriba, e ela, né, olhando assim, eu virei para ela e falei assim, é o seguinte, queria fazer um compromisso, que até o nosso casamento você não terá motivos de eu encostar em você. Tem que ser homem, não tem não, gente? Tem que ser macho demais, não tem? E ela é feia, né? Hoje ela é mais bonita que ela era antes, mas ela já era gata. Eu lembro da roupa do primeiro dia que eu vi ela, eu lembro da roupa desse dia, eu olhava de cima, eu analisava o produto para ver se era o meu.
objetivo. Beleza. Se ela tiver vindo, tem que parar de falar. Parei de falar lá. Então, gente, luz, né? Trevas, luz e trevas. Né? Mas eu falei assim para ela, você não terá motivos. E no dia do meu casamento, na hora lá da cerimônia, né? Que eu dei um beijo na testa dela, eu cheguei no ouvido dela e falei assim, lembra? Chegamos aqui e eu nunca encostei em você. Entendeu isso? Agora, eu fiz isso porque eu sou santo demais? Ou porque eu tinha noção do tamanho das trevas que eu tinha? Entendeu a diferença? Aí hoje, aí, ó, olha que trem bonito. Olha isso. É, Tuque? Você é bonito? A cara de quem? A cara de quem? A cara da mamãe, né? Primeiro aspecto da comunhão. Seu amigo tá aqui, ó. Aí. Esse? Não, O primeiro aspecto da comunhão que João está ensinando é o seguinte: sejam sinceros com vocês mesmos. Vocês têm luz e trevas aí dentro. Força para você não andar nas trevas. Seja sincero. Fica brincando com isso não, gente. Segundo aspecto, se reconhecer pecador não significa viver pecando. Naquela época existiam os gnósticos. Quem eram os gnósticos? Eram homens espirituais que falavam que a natureza, a realidade natural, física, era má, que só valia a realidade espiritual. João está falando para esse povo. Esses caras falavam o seguinte: não, a gente não, a gente é sacerdote do templo, a gente é santo, é quase santo, não tem problema com a gente não. O que tem problema é com a nossa matéria. Aí Jesus falou assim: eu vim restaurar inclusive a sua matéria. A sua matéria, ela pode ter uma inclinação má, mas eu vim restaurar corpo, alma e espírito. Tem essa de pôr desculpa. Ah, pecar é humano. Quem falou isso? Quando você foi criado antes da queda como ser humano, humano vem de humus vem de pó da terra, barro. Quando você foi criado pecador? Ou você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Deus podia ter pecado? Não. Então como que o ser humano, é natural do ser humano pecar? Não. Se tornou uma tendência humana após a queda. Então pecar não é humano, pecar é desumano. Toda vez que eu peco, eu estou trabalhando contra uma natureza que eu fui criado. Entendeu isso? Você não foi criado para viver em pecado. Você foi criado para viver a imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você peca, você desumaniza quem você é. Ok? Aí os gnósticos queriam falar o seguinte: não, fica tranquilo. Pode ter uma vida dupla. Pode ir lá no culto na Pão da Vida domingo, e aí acabou o culto, deu um rolê, namorado, tal, motel. Passou a perna no outro. Deu cheque sem fundo. Falou mal do outro. Tranquilo. Pode participar do ministério da igreja e não ter força mínima para olhar uma pessoa nos olhos e dizer para ela que ela é luz, que ela é a imagem e semelhança de Deus. Os gnósticos iriam falar isso. Eram os dualistas religiosos. E hoje nós temos muitos gnósticos no nosso meio. Sim ou não? David, você prefere aquela pessoa, estereótipo, tá? Toda tatuadona, dread na cabeça, arrastando no chão, aquelas roupas estranhas, mas intensa, ou aquele que finge ser bonzinho, chega no domingo, faz tudo certinho, fala bonito, mas vira as costas? Eu prefiro o outro. Sabe por que eu prefiro? Porque a materialidade dele é honesta. O que a gente tem de gente desonesta.
E eu não estou pregando aqui um perfeccionismo, não. Porque eu sei o tamanho das minhas trevas. O que eu estou pregando aqui é que as minhas trevas, elas não são obstinadamente trevas. São tropeços. Tropeços no caminho. A igreja funciona como um hospital aos doentes, aos que reconhecem que precisam de melhora. Se você tem luz própria, já está pronto, não precisa de remédio. Ele veio como médico para doentes. E João diz, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, olha isso, mentimos. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Melhor sincero, sim, não, do que água morna. É melhor. Quando alguém chega para mim, rasga o peito e fala, fiz isso, fiz aquilo, me ajuda, estou desesperado, parece que na minha frente tem um abismo aberto que eu acho que eu vou morrer. Eu falei, opa, você está perto do perdão de Deus. Mas aquele que vai cultivando na maciota os pecados de estimação, sabe? Vem no culto, lê a Bíblia hoje, amanhã a pornografia. Aí fala de Deus hoje, amanhã. E esses são perigosos. Esses a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque se reconhecer pecador não significa viver obstinadamente pecando. O pecado é um acidente de percurso, não uma obstinação pecaminosa. Terceira coisa, a nossa comunhão com outros fala muito da nossa comunhão com Deus. Isso acontece muito. A pessoa está muito bem envolvida na igreja, aí você vê ela feliz, se relacionando com as pessoas, e aí, bom dia, beleza? De repente a pessoa, puf, aí não vem, não participa, não troca ideia, não compartilha. Antes, oi, tudo bem, gente? Bom dia. Aí já não dá bom dia a ninguém, já está, aquelas trevas já está tão trevas que vai diminuindo o tamanho das pessoas. Por quê? Porque quanto mais perto da luz, mais luz você tem. Quanto mais longe da luz, menos luz você tem. Como você está se sentindo? Já viu um vagalume, gente? Eu acho uma coisa... A criação é sinistra, não é, gente? Você vai pegar a bike e vai numa cachoeira, para lá, começa a ver aquela água descendo lá, aquela rocha daquele tamanho, a água passando aí 20 anos, racha a rocha no meio. Aquilo, Deus começa, entendeu? Você fala assim, não é possível. Agora você está num lugar, foi acampar, né, tá? Você pôs lá uma barraca, tudo escuro, tem nada. Você vai lá para fora, o vagalume, que é um inseto, né? Que tem a capacidade de carregar eletricidade. E assim, aquilo que Thomas Edison descobriu em 1847, o vagalume tem desde quando Deus criou ele, que é a capacidade de ser lâmpada, de brilhar a hora que ele quer, de ficar incandescente. Só que tem um fato interessante. Eu fui estudar sobre os vagalumes. Você sabia que quanto mais juntos eles ficam, agrupados, mais energia eles têm para brilhar quando voam sozinhos? Então é tipo uma colmeia, eles descansam juntos, trocam energia e quando vêm, eles brilham sozinhos. Na sua caminhada cristã, você está mais para vagalume ou já não acende mais? Se as pessoas olham para você, é um vagalume ou é um inseto comum?
Gente, o pecado é um processo que vai desfigurando as pessoas. E se a gente pudesse enxergar isso de olho nu, quem aqui já viu Senhor dos Anéis? Doido demais, né? Programa para hoje à tarde, aí, ó, série, minissérie, é série, né? Porque começar 1h vai acabar 1h. Mas é o seguinte, tinha um Sméagol. E o início do filme, o Sméagol era beleza. Só que o Sméagol tinha tanto desejo para carregar o anel, e o anel representa o peso do pecado, que à medida que ele começa a caminhar com o anel, ele vai se desfigurando, lembra disso? Até ele se tornar o quê? Um monstro. E aquele pecado vai entranhando tanto no ser dele, que a vida dele passa a ser o pecado que ele sempre ansiou. Antes era só um anel, agora o anel é a obsessão da história dele. Ele perde o anel, ele fica louco. E é assim com o pecado, gente. É assim que a gente como ser humano, esse filme é fabuloso, por quê? Porque ele mostra, a gente deseja muito uma perspectiva pecaminosa, esse pecado nos afeta, à medida que você vai convivendo com ele, ele vai te desfigurando. Você vai deixando de ser um ser humano, você vai se tornando o que aquele pecado quer que você seja. Um cavalo, uma moeda, um cifrão, você vai tornando aquilo que você tem como pecado. E João está falando que é impossível você ter comunhão com esse pecado, comunhão contínua, e ter comunhão com Deus que é a luz ao mesmo tempo. Por isso que para vir aqui hoje você tinha que vestir uma roupa de santo. Porque se você chega aqui igual o Sméagol, você nem entra. Mas devia ser o contrário. E nessa história tinha um menino lá, que era o que deveria carregar o anel. Frodo, não era isso? E por que o Frodo podia carregar o anel e não se desfigurava? Porque ele era limpo e puro de coração. Qual foi o único humano que pôde enxugar e carregar o pecado de toda a humanidade e não se mudar? Só Jesus. Quem aqui pode brincar com o pecado, ter pecado de estimação ou carregar o pecado na mochila? Você até pode, mas tem que saber que você vai se desfigurar. Brinca com fogo, vai se queimar. Brinca com água, vai se afogar. Não é só molhar o pezinho, né? E tem um problema. Quando esse David não conhecia Deus, não tinha luz moral que brilha, o Espírito Santo dentro dele, ele enfiava o pé na jaca e enfiava o pé na jaca. Depois que o Espírito Santo veio e habitou, sabe o que acontece? Eu nunca mais consegui enfiar o pé todo. Eu sempre enfio meio pé na jaca. E o problema, eu começo a andar, a jaca não sai do meu pé. Entendeu o que eu estou falando? Depois que o Espírito Santo habitou em você, você não vai ser um bom pecador. Não adianta você querer competir com o boizinho da balada, que não tem a luz do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai ser mais homem que você em muita coisa. Porque você agora foi regenerado com uma luz que é homem sob um outro patamar, não mais aquele pecaminoso. Entendeu isso? Entendeu não? Depois que uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não consegue enfiar o pé na jaca todo. Ela enfia metade do pé e a jaca fica presa no pé. E ela sabe que a jaca está ali e vira um angu de caroço, porque ela tenta andar com a jaca no pé e não funciona. Ela tem que parar e tirar a jaca do pé, sim ou não? Se alguém está muito bem com Deus, normalmente ela está muito bem com o próximo. Se uma pessoa começa a não estar bem com Deus, ela para de estar bem com o próximo. Quantos daqui lembram do dia da sua conversão, né? Daquele momento onde de fato Jesus habitou esse lugar
regenerativo dentro de você? Alguém lembra? Como é que você acordou no outro dia? Você tinha problemas? Tinha. Mas qual era o tamanho do problema? E qual era o tamanho de Jesus? O que você falou? A primeira palavra que saiu da sua boca no primeiro dia após a sua conversão. Foi ou não foi Jesus? Você sorria ou chorava? Você estava cheio de vida ou sem vida? Agora perceba como você está hoje. Está perto ou longe? Entende isso? Por isso que João ora, eu tenho algo contra você, vocês perderam o primeiro amor. Não é aquele amor bobinho, é esse impulso de cheio de vida. E isso é algo que nos persegue. Hoje você tem mais vida para dar, ou lhe falta vida? Normalmente, quando alguém começa a trilhar um caminho de trevas, de escuridão, ela tem dificuldade de ficar perto de quem está na luz. Conhece alguém? Olha para o seu lado aí, está faltando alguém aqui? Sim? Se está faltando alguém aqui, você já parou para pensar que pode ser que ela está tão escura que algo que acende, se ela está perto de você, você brilha tanto que ela não consegue ficar perto? Pode ser? Quem está em trevas começa a dar desculpa. Ah, mas foi só uma vez. Ah, mas não tem problema. Ah, mas... Aí eu viro para ela e falo assim, deixa eu te falar, você não é bebê não. Dentro de você tem o Espírito Santo e ele ensina a você o caminho da verdade. Ele te ensina todas as coisas. Fato é o seguinte, qual o diagnóstico? Você consegue andar com os que estão na luz? Se não, é um sinal que você está andando nas trevas. E acontece isso? Nossa comunhão com os outros fala muito da nossa comunhão com Deus. Se você está bem com Deus, você começa a estar bem com os outros. E aquele tipo de gente que não aceita conselho de ninguém? Todo mundo está errado e ele está certo. Conhece alguém? Todo mundo está errado. Só o que ele pensa, fala e vive está certo. Tem alguma coisa errada aí, não tem não, gente? Para fechar, quarto, manter a comunhão é necessário um caminho de perdão. Só experimenta perdão, gente, quem se reconhece pecador. Se você não tem do que se arrepender, não tem o que ele te perdoar. Certo? Reconhecer o tamanho do nosso dilema é reconhecer não que somos humanos e por isso podemos pecar, é que somos humanos e precisamos 24 horas da luz de Deus dentro de nós. Senão, vocês não têm ideia de como esse que lhes fala pode ser ruim. A minha inclinação particular é horrível, é trevas, é morte. Só que eu preciso tanto da luz dele. Eu preciso ter isso tão claro, que eu preciso do perdão de Deus sobre os meus pecados hoje para me aguentar continuar andando. Porque se eu continuar só olhando porque eu cometo de errado, eu vou começar a me auto-julgar e não consigo continuar caminhando. Tem um teólogo que fala que o Espírito Santo é como se fosse um farol atrás de nós, iluminando atrás de nós, para que possamos enxergar Cristo e aí continuar trilhando a estrada. Trilhando a estrada. Perdão de Deus é o meio legal pelo qual ele permite um novo começo. A gente está aqui às vezes com o microfone e às vezes eu faço contato com as pessoas pós esse momento, durante a semana, e a pessoa brinca assim, parece que alguém te falou alguma coisa, né? Mas não é isso.
Não é superpoderes, né? Não é X-Men. É porque a gente vê que a luz está apagada. O interruptor está desligado. Ou que tem alguma coisa, sabe aqueles negócios que a gente põe na frente daquele negócio ali, ó? Sai a luz, né? A gente põe uns negócios para tampar, dá outra cor. A gente consegue enxergar isso nas pessoas. Tem alguma coisa atrapalhando a luz própria dela. E como que você tira aquele negócio dali? Perdão. Confessando os seus pecados. Confissão, gente. Deus te perdoa. Então você confessa a Deus para ter perdão. E confessa a seu irmão para você ser curado. A pedagogia do falar da nossa alma, quando você confessa, você está colocando mais alguém naquele buraco com você. Você confessa a um irmão reconhecendo, olha, eu tenho problemas com o álcool. O álcool tem uma importância tão grande na minha alma que se você não caminhar comigo na luz e eu der uma brechinha nas trevas, ele me domina. Não estou dizendo que o problema é especificamente o álcool, mas o uso abusivo de álcool ou qualquer medida de álcool que tira a sua plena consciência e controle é pecado. Não é pecado tomar, pecado é se embriagar. E o que é embriaguez? Ultrapassar o limite da sua consciência e controle. Isso é pecado, porque Deus te quer sob o governo da sua história. Quantos homens? Ontem eu estava vendo a música da Marília lá, né? Bebi e liguei. Qual o nome da música? A música conta a história que ela estava sem coragem para ligar para o ex, só que ela começou a tomar uma, a coragem veio na bebida, ela ligou e acabou na cama. É como se Deus olhasse para isso e falasse assim, não, sua coragem não está nisso. Sua coragem está em mim. Sua dependência está em mim. E para isso, nós precisamos de perdão. A propósito, abrindo um parêntese, eu também fiquei chocado com essa perda. Machuca, né, gente? 26 anos, cheia de vida. Dói ver um menininho de 2 anos. A forma como foi. Aí você começa a ver mais os bastidores da vida da pessoa. Ver uma necessidade de Jesus, que mesmo... Ontem eu estava vendo, ela é o nome 30 na Forbes. 30, gente, no mundo, de influência no mundo, 30, ela é violenta, era violenta, de dinheiro, de influência, de voz. Ela teve um papel de dar voz a muitas mulheres que a realidade era aquela. Ela cumpriu seu propósito ali, de dar voz a uma realidade, desse dia, desse mundo. Mas, profundamente constrangido com aquilo, triste, me veio assim do Espírito Santo. Estou com ciúme. Aí o quê? Estou sentindo ciúme. Como assim? Você nunca ficou assim quando lembrou da morte do meu filho na cruz. Você nunca ficou de luto. Você nunca colocou no seu Instagram luto porque Jesus morreu por mim. Estou com ciúme. Tudo bem chorarmos, é uma perda de uma pessoa, mas você nem conhece ela. Ela nunca falou oi para você. Jesus te conhece. Deu a vida dele pelo seu nome, pelo seu CPF. Ele deu a vida. Você já ficou de luto algum dia por ele? Quem sofreu o débito para nos perdoar foi Cristo. E Cristo é o detentor da luz, que merece nosso esforço para caminharmos na luz. Quero fechar com 2 textos. Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23.
Estou sendo claro, irmãos? Tá tranquilo? Sim. Eu falei alguma coisa má contra aquela pessoa? Não, pelo contrário. Ontem comecei a ver o Altas Horas, era em homenagem a ela, vi tudo, até 1h da manhã. História linda, de superação, passou fome, não tinha dinheiro para comprar botijão de gás para a mãe, morava com a mãe, teve a ausência do pai, cheio de dilemas. Tinha um estereótipo, né, de mulher que não tem muito aceitação, né, no mercado, assim. Então foi a ex, foi traída, foi a infiel, foi a que estragou casamentos. Com 20 e poucos anos, a mulher devastada nas suas emoções, que agora merecia o quê? Encontrar um homem, certo? Porque quando você encontra com um homem que aponta para o homem Cristo, você redime a imagem do homem. Só que ela se foi. E Provérbios 6, 23, fala o seguinte: pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as correções... Eu não tenho idade para ser pai de vocês, de quase todos vocês, mas alguns talvez. Poderia ser filho de alguns, neto de outros. Então não sou eu o detentor da disciplina, mas o Senhor nos ensinando e nos disciplinando hoje, diz o seguinte: que quem encontra com Deus tem o privilégio de saber o caminho. Ele pode não ver todo o caminho, mas ele sabe qual é o caminho. E o que ele está dizendo aqui é que quando você anda em sabedoria, é porque você anda com o farol atrás de você ligado, mostrando o caminho. E se nesse caminho você começar a dar vacilo, tropeçar, cair, fazer coisa que não deve, você tem uma chance de parar onde você está, respirar, olhar o farol para onde que ele está apontando e pegar o caminho de novo. A grande boa nova do Evangelho é que essa madrugada você pode ter passado a noite inteira fazendo o que não deve. Se esse minuto, esse segundo de profundo coração, você reconhecer que aquilo ali é um caminho de morte, você pode mudar seu caminho. E você só pode mudar porque tem uma luz atrás de você e tem um caminho à sua frente. Você pode começar de novo. Alguém aqui precisa começar de novo? O problema é o seguinte: a gente sabe que o mandamento é bom. Quem aqui sabe? Todo mundo sabe, né? E a gente sabe que a Bíblia, a instrução é boa? Quem sabe? A gente sabe ou não? Sabe. A gente sabe que as correções é boa? A gente sabe. Mas mesmo sabendo de tudo isso, quantos aqui praticam? Quantos minutos a gente gasta de Instagram, gente, na semana? Quantos minutos a gente gasta com esse negócio aqui que a gente está lendo que é bom? Entendeu isso? Sabe por quê? Porque a gente se preocupa mais com a vida dos outros do que com a vida que provém desse mundo. Não é isso? Porque a gente sabe que isso aqui é bom, mas a gente mesmo sabendo faz o que não deve. E por que a gente sabe que não deve fazer? Porque a gente é indesculpável. Por que a gente é indesculpável? Porque dentro de nós tem um caminho. E esse caminho se chama eternidade. E essa eternidade clama pela sua presença. Eu orei muito por aquela mulher ter ido para o céu. Ela veio de um berço evangélico, a mãe tinha uma instrução evangélica, cristã, protestante. Vi uns vídeos dela cantando uns louvores, né? Quase morri. Perguntaram para ela, começou onde? Ela, 12 anos na igreja. Teve primeira oportunidade aonde? Na igreja. Já viu essa história?
quase todas, né? Perguntaram para Wayne House lá, como é que chama a mulher? Morreu? É esse nome aí. Começou onde? Ela, na igreja. Por que você não continuou lá? Acharam que a minha luz era trevas. Não tiveram capilaridade para me discipular. Alguém falou para mim que ela, há um mês atrás, teve um encontro, né, com um pastor, e conversou algumas coisas sobre a vida, né, falando que estava querendo achar o caminho de Deus de novo, tirando tipo pessoas, e tomara. Então a hora que a gente chega lá no céu, e ela tá lá com aquele vozeirão, cantando não mais infiel, mas cantando fiel. Fiel é o nosso Deus. E tomara que essa mulher tenha descoberto que lá não tem traição. Lá tem marido, tem noivo, tem esposo. Mas enquanto estamos aqui, chocados pela morte de uma inocente, ficamos nos perguntando: queremos ou não continuar no caminho? Viver sem um registro de tropeço é impossível. Mas quando você tem consciência da estrada, você olha para a luz de novo e começa de novo. Fez o que não deve, para, respira fundo, ajoelha aonde você estiver. Peça perdão a Deus por ter ofendido a Deus, não a você. Sua carne vai amar aquilo que você está fazendo, só que o preço é altíssimo. Pecar é ruim, gente? Se fosse ruim, a gente pecava? Só que quando você termina de fazer o que não deve, vem um profundo constrangimento de algo dizendo assim: isso não é vida. É ou não é, gente? Quantos? Aproveitar que minha esposa não está aqui. Nessa minha vida pregressa, lá, adolescente, pós-adolescência, eu tive um namoro horrível. E um dia eu estava no apartamento dessa minha namorada, já tinha tido alguma experiência com Deus, mas não esse Deus que tinha que mudar a minha moral, meu critério moral, certo? Porque Deus muda, né? É como você se converter. Converter é mudar de caminho. Você converter e continuar no mesmo caminho não é conversão, é omissão. Mas eu estava lá na vida toda errada, mas profundamente consciente que estava errado. Aí eu fui na cozinha e abri a geladeira para pegar água. E não tinha água. Tinha um suco de uva, Aliança. Já contei isso, né? E aí eu falei: vai isso mesmo. Início da noite, eu falei: beleza, açúcar no sangue, né? Quando eu coloquei e comecei a tomar, é como se o Espírito Santo começasse a descer goela abaixo, me constrangendo de que eu estava no lugar errado, com a pessoa errada, sendo mal amado e dando pérolas aos poucos, gastando uma energia, uma vida que eu só tinha ela para gastar para Deus, dando para outra pessoa. Irmãos, eu ajoelhei naquela cozinha e a sensação que eu ia morrer, tamanho era a consciência de abismo que eu estava. E com todas as minhas forças eu falei: me ajuda, que eu sozinho não aguento terminar com essa pessoa. Era tanta dependência emocional de um do outro, sabe aquele ranço? Depois desse que eu aprendi que se você não é bom sozinho, você não é bom junto com ninguém. Se você não se basta, você não serve para se doar por ninguém, porque você sempre vai estar precisando de alguma coisa. Entendeu isso? Esse papinho assim: não consigo terminar. Mentira, é porque você depende e a pessoa depende. E se você não se basta, você não basta para ajudar ninguém, porque você mais quer tirar do que dar. E naquele momento eu ajoelhei e falei: Jesus, me ajuda a voltar pro caminho.
Quando eu abri os olhos dessa oração, na frente, na janela, ó, na geladeira, tinha um botão, aqueles botões de colar, João 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. E aí eu cheguei até aquela pessoa e falei assim, que eu tive uma experiência com Deus. O quê? Minha casa tá boa demais. Eu falei, não foi por causa da sua casa. Se você tem a mínima consideração por mim, me ajuda a não continuar a viver essa vida que eu estou vivendo. Eu quero viver na luz. Quero viver no caminho. Naquele dia, irmãos, eu não fiz mal àquela pessoa. Sabe o que eu fiz? Eu fiz bem. Porque se eu continuasse aquele homem cheio de trevas, o máximo que ela teria com ela era um homem cheio de trevas. E tem um tanto de gente que não consegue findar relações, né? Porque pensa bem do outro, eu quero ajudar. Não, você está destruindo a vida do outro. Porque você não é luz e está levando outros para o inferno. Foi dolorido, mas depois aquela pessoa disse a um terceiro conhecido que aquela minha atitude fez com que ela acreditasse que era possível viver com Jesus. Isso é porque eu sou bom, pessoal? Não, é porque eu sou minimamente consciente do tamanho das trevas que eu tenho aqui dentro, do tanto que eu preciso de Jesus. Você pecou? Hoje, dia... Que dia é hoje, gente? 7 de novembro. Vamos começar de novo. Tem uma luz na sua frente, atrás de você, e um caminho à sua frente. David, mas eu não sei o próximo passo. Quer dizer, o próximo passo você precisa ver, mas eu não sei a estrada toda. Óbvio. Se Deus te mostrar a sua história toda, você não dá conta de ir mais nem um passo. Mas tem um texto que diz, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Naquela época, os mineiros, né, os homens que trabalhavam em minas, usavam uma bota que no peito do pé dessa bota era uma chapa de ferro com uma vela acesa. E Davi escreveu esse salmo quando ele estava em cavernas e teve um encontro com um mineiro desse. E o mineiro, ele não precisava ver todo o caminho, ele precisava ver o próximo passo. Às vezes você não dá passo nenhum porque você quer ver tudo. E Deus quer te mostrar o seguinte: dependa de mim, porque o caminho sou eu. E você tem a luz para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Eu estou falando aqui, você já sabe o que você tem que fazer. Sim ou não? Próximo passo você sabe. E aqui, olha que coisa linda. Você dá um passo, essa vela que está acesa ilumina. Você não viu tudo, viu? Não, mas você viu aqui. Isso faz com que essa perna tenha coragem. Entendeu? E você dependa da luz para continuar o caminho. Não é lindo isso? Hoje somos indesculpáveis, né? Porque Deus é luz. E essa manhã Ele jogou luz nesses corações, na nossa mente. E é isso que eu quero orar para encerrar. Eu não sei o tamanho das trevas que está habitando em você hoje. Eu sei o da minha. Eu sei qual ferrenha é a luta contra os meus pecados de estimação. Mas você conhece o seu. E nessa oração eu convido você a pegar os seus pelo pescoço. Dar nome a eles na sua consciência. E declare a Ele, a esses pecados, que o Deus da luz, do caminho, te deu mais uma oportunidade de começar de novo. Amém?
Tem coragem? Vamos fazer isso? Curve sua cabeça e vamos orar. Pedagogicamente, eu queria que todos fechassem os olhos para que nós tivéssemos liberdade de interceder e orar especificamente para alguém. Caso Deus faça isso, coloque isso no nosso coração e ninguém fique constrangido. Senhor, quem pode te ver? Quem pode se chegar perto de ti? Somente aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Eis as nossas mãos sujas hoje. Eis as nossas mãos sujas do pecado. Eis o nosso coração contaminado pelo pecado. Eis o nosso reconhecimento que precisamos da tua luz, do teu perdão e de um ponto de recomeço, porque queremos subir a esse lugar, e não apenas subir, queremos subir e permanecer nesse lugar, onde conseguimos te ver, e comungar, conviver com o Senhor que é luz. Pai, eu oro para que o tamanho desses pecados sejam denunciados dentro de nós, que tenhamos consciência moral e coragem de denunciar que isso é um caminho de morte e que isso nos levará para o inferno. Muda a nossa história, Senhor, muda a nossa vida, nos faz pessoas de verdade, pessoas honestas. Nos dê o privilégio de chegar perto de pessoas e pessoas perceberem o Senhor através de nós. Oh, Jesus! Ao invés de religiosos de domingo de manhã, nos faz pessoas íntegras, inteiras, sem a cobiça, a vaidade, a promiscuidade, a perversão. Ah, Senhor, muda a nossa história, nos dê força para enxergar o próximo passo que precisamos dar. Acenda essa lâmpada nos nossos pés e nos conduz, Pai, por esse caminho que é o Senhor. Destrona os ideais idólatras que levantamos no nosso coração, de ter aquele homem assim, de ter aquela mulher assim, de fazer isso, de fazer aquilo, de ter aquele dinheiro, de ter... A gente colocou tanta coisa no seu lugar, Senhor. Nos ajude a limpar os altares da nossa história, do nosso coração, da nossa mente, daquilo que nós gastamos mais tempo. Nos ajude a nos preocupar menos com a vida dos outros e mais com a sua vida e com a nossa vida no Senhor, papai. Pai, eu oro do profundo do meu coração por homens mais puros, homens que se opõem à pornografia, homens que se opõem a uma vida dupla, a falhas de caráter, a falhas morais, não porque nós queremos ser perfeitinhos, mas porque nós queremos comunicar, transparecer o Senhor. Restaura, Senhor, restaura os homens da nossa sociedade, Jesus. Quão perdidos estão,
com quantos valores estão e quanto essas mulheres têm se esforçado para se tornar o objeto de desejo desse caminho pecador, pecaminoso, pervertido. Restaura a alegria das nossas mulheres em ser santas, parecidas com o Senhor, conviventes com o Senhor. Pai, eu oro também para que o Senhor coloque fim em relacionamentos abusivos, relacionamentos idólatras, relacionamentos pecaminosos. Pai, que a tua ação do teu Espírito Santo despedace essa tentativa de unir luz e trevas, esse jugo desigual, essa opressão para dar certo, mesmo fazendo concessões. O Senhor não é um Deus de concessões, o Senhor é um Deus de princípios, de valores, de mandamentos, de estatutos, de consciência. Nós não precisamos de namorar com as trevas para casar ou achar que casamos com a luz, porque o Senhor é luz. Dê uma nova oportunidade para aqueles que hoje profundamente se arrependem e querem começar de novo. Mulheres que irão começar de novo, tendo como referência o homem Jesus, o homem Cristo. Homens que vão refletir o homem Jesus, perfeito, íntegro, inteiro, assim como Cristo é, lutando para isso. E ocasionalmente, quando tropeçarmos, Senhor, mesmo sabendo que iríamos tropeçar, se tropeçarmos, nos ajude, nos advogando por nós, por meio do Teu Espírito Santo e do sacrifício da cruz. Que nos momentos últimos da nossa vida, o diabo não tenha força para pleitear a nossa vida das mãos de Cristo. Imagine você chegando diante do Pai e a sua vida passando num telão e o diabo se levantando e falando: tá vendo? Como você permitiu esse? E a resposta de Jesus seja: porque ele se arrependeu e ele se aproximou da cruz de Jesus, da cruz que nos dá uma nova oportunidade. Sejam pessoas marcadas profundamente pela cruz, por um novo nascimento. Última oração, Senhor, eu faço é para que o Senhor limpe a sua igreja, limpe os altares da sua igreja, Senhor. Limpe os ambientes pelos quais homens vivem vidas duplas, manipulando pessoas, fingindo ser o que não são e não sendo honestos com o Teu Evangelho. Limpe a Tua igreja, Senhor. Mas não somente a Tua igreja, limpa a nossa comunidade. Nós pedimos ao Senhor arrependimento, mudança de caminho, conversão, ou luto, perda, deixar de experimentar a vida, morte, ou arrependimento, ou não permaneça. Em nome de Jesus, Pai. Podemos ser pequenos, uma comunidade pequena, mas uma comunidade da cruz, de pessoas convertidas no caminho de Jesus.
crentes profundamente dependentes de Jesus. Humanos que tropeçam, mas que querem melhorar, quer mudar de vida, sem lero-lero. Por favor, Senhor, faz isso em nosso meio, nos abençoe, nos dê gosto para avançar mais uma vez. Em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Felipe, te peço mais uns minutinhos. Só temos algumas coisas rapidinho para compartilhar. Amém. Bom dia, irmãos. Queria ler rapidinho para vocês uma palavra que está no livro de 1 Reis, capítulo 17. Diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e darei ordens aos corvos para que te alimentem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente à cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenarei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Como o Bruno ele sempre fala aqui, o nosso desejo do nosso coração é que quando chegue a hora de falar de dízimos, de ofertas, a gente de fato não precise falar. Que seja um momento espontâneo na nossa comunidade. A consciência de colaborar para a manutenção do espaço. A consciência de que a igreja precisa ajudar pessoas e que a maneira como a gente faz isso é através da contribuição dos irmãos. Na minha opinião, Deus não precisa do que a gente dá. A Bíblia diz que Deus ele é o dono do ouro e o dono da prata. Mas Ele escolhe um caminho de colaboração para que a gente faça parte daquilo que a gente usufrui também. Isso é o que a gente acredita. E é engraçado que quando as coisas estão um pouco mais difíceis, quando o sapato aperta o nosso calo, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é deixar de contribuir, é deixar de abençoar. E muitas vezes a gente vai fazendo concessões com medo de perder o nosso sustento. E aqui a Bíblia diz que Elias, o profeta, que é a introdução da história de Elias, ele tem a coragem de chegar diante do rei e dar a ele uma palavra dura, uma palavra trazida de Deus, e depois disso, orientado por Deus, ir para um lugar afastado. E a gente pode pensar: poxa, mas como que ele vai falar contra o rei se o sustento dele, de alguma maneira, depende do rei? Se para ele ficar naquele lugar, naquele território, ele precisa estar bem com o rei. E aí que entra o que eu quero dizer. Quem sabe que é sustentado pelo Senhor,
tenha coragem de olhar na cara de alguém que muitas vezes é aquele que, de alguma maneira, abençoa o seu sustento e dizer a verdade e não ceder. Já viu histórias de, às vezes, funcionários públicos que, poxa, estuda anos, passa num concurso, polícia civil, aí chega lá, tem corrupção. E muitas vezes, por causa da dinâmica, a gente acha, poxa, eu dependo da remuneração da polícia. Como é que eu vou agora falar que eu não vou entrar nisso? Eu estudei anos para passar no concurso. Como que agora eu chuto a porta? E nesses momentos o caráter se revela, e aqueles que sabem que o sustento vem de Deus, têm a coragem de se posicionar. E é por isso que Elias olha na cara do rei e fala que não vai chover não. Vai chover quando eu falar. E aí ele sai do território do rei e vai viver perto de um riacho. E no riacho, quem que proporciona o sustento de Elias? O Senhor, por meio de codornizes, pássaros. Imagina ser, irmão, toda manhã, toda tarde, um pássaro vindo com um pedaço de carne na boca para sustentar Elias. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo o riacho secou. E Deus falou com Elias: vai lá para a cidade de Serepta que eu vou providenciar uma viúva para te sustentar. E aí Elias vai, chega na viúva e pede ela um pouco de água, e ela dá. Aí ele pede ela um pouco de pão, e a viúva fala: eu não tenho. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu já ia cozinhar um bolinho para mim e para o meu filho, para a gente comer e morrer. Não era igual hoje, que você está apertado, você usa o cartão de crédito, você pega o cheque especial. Era uma pessoa vulnerável, era uma viúva, sem marido. Naquela época, não era como hoje. E agora imagina o quanto isso parece abusivo para nós. Imagina um homem de Deus chegar na sua casa, você tem nada lá, e ele te pede aqui: antes de você fazer seu bolinho aí para você morrer com seu filho, faça para mim um bolo. Faz sentido? Como é que você reagiria? Seu filho, você que é mãe, eu vou ser pai daqui a pouco. Você acha que eu tiraria do meu filho para fazer um bolo para entregar para um homem que acabou de chegar e me pedir água? E aí eu fiquei pensando, gente, por que ela fez isso? Como que ela conseguiu fazer isso? Que coragem foi essa? O que aconteceu? Só que a diferença, gente, é que um pouco antes, no versículo 7, Deus fala assim: eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E a pessoa que sabe que o sustento dela vem de Deus, quando recebe uma ordem desse Deus, aí ela é capaz de cumprir. Por quê? Porque ela conhece o caráter de Deus. Se você já caminha com Cristo há mais tempo, você já é maduro para saber que nos vales Ele está com você. Nos momentos de fartura, Ele está com você. E para mim, o que o vale é? É uma oportunidade de eu aprender, de eu comunicar para Deus que eu confio nele, que eu espero nele, que é Ele quem providencia o meu sustento. E a Bíblia diz que ela fez o bolo e deu para o profeta. E o versículo 14 diz: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para a sua família. Aqui a gente não é uma comunidade que vai te pedir para você entregar tudo, não, como eu disse, a gente não quer nem falar disso. Mas eu quero que você tenha certeza que se Deus trouxer algo ao seu coração, você consiga liberar o que Deus te pediu. Porque teve um jovem rico
que tinha muitas posses, que chegou diante de Jesus e ouviu dele: vai, vende aí tudo que você tem e caminha comigo. Ele não conseguiu. Mas teve uma mulher que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. E ouviu do profeta: faz um bolo para mim, não para você. E ela fez. E nesse processo ela experimentou o mover de Deus. Pouco tempo depois o filho dela morre. E Deus ressuscita o filho dela. Para mim, gente, é nesses momentos que a gente demonstra a nossa confiança no Senhor. Se você oferta, se você dizima sempre, amém, Deus é bom. Mas se isso não te desafia em nada, talvez você dê só por comodidade, ou para se auto-justificar, sabe? Não, eu dou oferta, não, eu dou o dízimo. Você pode estar dando dízimo, isso não significa nada. Você pode pôr 2 moedas aqui e contar tudo. Porque a forma que Deus vê não é a forma que a gente vê. Então eu oro para que o Senhor nos amadureça também nessa área. Para que o Senhor coloque luz também nessa área. Para que a gente seja de fato íntegros. E é isso que eu tinha para compartilhar nessa manhã, amém? Se você quiser ofertar, esse é um papo de casa, tá bom? Caso está nos visitando hoje, fique tranquilo, não precisa se constranger, tá bom? Somos uma comunidade pequena, 50, 60 pessoas, e utilizamos do máximo de honestidade possível, caixa aberto. Eu não sou do financeiro, ou seja, eu não toco no dinheiro da igreja, para tentar fazer com que nosso coração não se perca. Estamos nesse caminho há 12 anos. Tem dado certo. Deus é o nosso sustento, né? Porém, posso continuar sendo honesto, né, com vocês? Menos de 30% da nossa comunidade são fiéis nos seus dízimos. Você sabe quem é e quem são? Menos de 30% das pessoas que geram demanda, que comem, usam o espaço, escutam o que o Felipe falou e continuam como se nada tivesse acontecido. Isso é briga de família, né? Sabe o negócio de irmão, assim? O pai faz 2 bifes, um bife para cada um. Aí um dos filhos vai lá e come os 2, aí o outro fala... É mais ou menos isso aqui. É um espaço nosso, é uma comunidade nossa, que tem demandas nossas e benefícios nossos. O pai é nosso, o pau é nosso e as demandas são nossas. Para esses 30% que dizimam, às vezes não dizimam, dão mais do que 10%. Justamente porque uns não ajudam. Entendeu isso? Então pensa bem. Agora, se você não der, a gente vai continuar aqui? Possivelmente. Porque há anos é assim. E estamos nisso há 12 anos. Porque Deus quer assim. Podia ser mais leve. Mas se Deus quer assim, seguimos em frente. Avisos. Terça-feira, reunião de oração aqui na casa, 20 horas. Tempo em que a gente se reúne. Sabe quantas pessoas estavam na última reunião de oração? 4. É ruim? É ótimo. Mas orar é mudar. Quando a gente não ora, a gente não muda. Então, quanto menos pessoas oram, menos pessoas mudam. Palavra, não, já falei. Curso de batismo e membresia. Se você quer se batizar, esse mês nós estamos dedicando um estudo específico para quem quer se batizar ou se tornar membro da nossa comunidade. Tipo assim,